Shalom, que a graça e a paz do Senhor esteja com você e com sua família. Mais uma vez, é uma alegria podermos estar juntos aqui na EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Nas últimas semanas, nós estamos estudando sobre os milagres de Jesus. E se você perdeu algumas de nossas aulas, eu quero reforçar novamente com você. Todas elas são gravadas e são disponibilizadas aqui no nosso canal. Você pode acessá-las e assistir no horário que for melhor para você e estudar conosco nesta jornada a respeito dos milagres de Jesus. Coube a mim hoje encerrar este módulo onde nós falaremos a respeito da ressurreição de Jesus. A ressurreição certamente é o milagre mais importante de Jesus, é o fato histórico mais relevante registrado na Bíblia junto com sua morte. A morte e a ressurreição de Jesus é o fato central do cristianismo, da fé cristã. É por isso que esses fatos a respeito da ressurreição de Jesus estão cuidadosamente registrados nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá você pode conferir os registros históricos a respeito da ressurreição de Jesus. É fato que esta é uma verdade fundamental do cristianismo, essencial para a fé cristã, e por isso recebe uma atenção muito especial nos 4 evangelhos. Também, por mais que eles sejam escritos para públicos diferentes, contidos com as intenções, a visão do autor, todos eles reafirmam algo em comum: Jesus ressuscitou. Mas eu quero ler com vocês Mateus 28, de 1 até o 8. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, mas nós vamos navegar também pelos outros evangelhos para tratarmos a respeito deste milagre. O texto e a palavra do Senhor, ela diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde, ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos de seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Queridos, vamos orar. Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e peço, Senhor, que eu seja instrumento do Senhor para falar da tua parte para todo aquele que está nos ouvindo, Pai. Peço perdão pelos meus pecados e me coloco, Pai, debaixo da tua graça e do teu amor, para que eu seja, Pai, a boca do Senhor para hoje falar da tua palavra. Abra, Senhor, então, as nossas mentes e os nossos corações para receber a tua instrução e a tua sabedoria contida na palavra, para que possamos conhecer mais e mais a respeito do Senhor e também que o nosso coração seja cada vez mais transformado e moldados para parecermos cada dia mais com o Senhor Jesus. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Qual era o cenário após a morte de Jesus? Jesus havia sido preso, Jesus havia sido julgado, condenado, crucificado, morto e sepultado. Para os discípulos, então, Jesus estava morto. Por mais que Jesus havia anunciado que ele ressuscitaria ao 3º dia, os relatos das Escrituras nos contam que eles não tinham essa expectativa. Então, para eles, o mestre estava morto. Após a sua crucificação,
Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, que pediu autorização para as autoridades romanas para que o seu corpo fosse sepultado, e então assim foi feito em seu túmulo. Você pode ver os registros nos evangelhos a respeito deste acontecimento e deste pedido de José de Arimateia. O sábado também era de tristeza, de silêncio e de dor. Era um sábado de luto. O mestre havia morrido. Havia então dúvidas que estavam norteando a mente e o coração dos discípulos e seguidores de Jesus. Esses seguidores abandonaram tudo para seguir o mestre e agora pairava uma dúvida. E agora? Como é que vai ser? Como será o dia de amanhã? É fato que eles tiveram medo. O temor tomou conta dos seguidores, dos discípulos de Jesus. E eles tiveram medo de que fossem os próximos a serem perseguidos e mortos pelas autoridades religiosas e romanas de sua época. Você pode conferir João 20:19, que eles se esconderam a fim de não serem pegos pelos seus perseguidores. Mas no domingo, esse cenário muda. A desesperança dá lugar à esperança. Logo no domingo de manhã, os fatos e o cenário começam a mudar. Os textos dos evangelhos, nos 4 evangelhos, eles dizem a respeito que quando entrou o primeiro dia da semana, antes do nascer do sol, as mulheres foram até o túmulo. É interessante que os 4 evangelhos não falam ao terceiro dia após a morte de Jesus, mas eles falam ao entrar o primeiro dia. Isso é muito significativo, porque o primeiro dia, o domingo, se tornou o dia da ressurreição. E é também o dia que nós, como comunidades, nos reunimos a fim de celebrar a ressurreição de Jesus. Então, no primeiro dia da semana, que é o mesmo, ao terceiro dia após a morte de Jesus, as mulheres se dirigem até o túmulo. As mulheres, então, que acompanharam Jesus durante o seu ministério, algumas até sustentaram Jesus financeiramente durante o seu ministério, queriam preparar o seu corpo que foi retirado às pressas da cruz na sexta-feira. Após o sábado, que é o dia do descanso para os judeus, as mulheres então, antes do nascer do sol, partiram em direção à tumba, levando especiarias aromáticas. É muito importante a gente separar, porque elas não foram embalsamar o corpo de Jesus. Essa era uma prática egípcia. Elas foram com especiarias, unguento, óleos, para limpar o corpo de Jesus. Um ato também de adoração e de admiração para com o seu mestre. Mas antes que chegassem até o túmulo, antes que chegassem ao sepulcro, algo estava acontecendo. O cenário estava mudando. Mateus 28, de 2-4, relata que houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto como um relâmpago e as suas vestes alva como a neve fez com que os guardas tremessem de medo e caíssem como se estivessem mortos. A partir deste momento, o sepulcro já não estava mais lacrado. A pedra havia sido removida. Algo sobrenatural acontecia dentro daquele túmulo. Os tecidos que envolviam o corpo de Jesus já estavam vazios. O Evangelho de João relata que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Houve terremoto, uma luz intensa, e sem fazer força, o túmulo lacrado se rompeu. Jesus estava vivo. Franklin Ferreira, um dos grandes teólogos que nós temos na igreja brasileira, em seu livro O Credo dos Apóstolos, ele relata com muita maestria, delicadeza, de uma forma muito bela a respeito deste cenário da ressurreição. E ele diz assim: Jesus está sob a terra, a tumba lacrada, 8 soldados ao redor daquela localidade. De repente, os anjos descem. Os soldados caem ao chão apavorados. O anjo do Senhor simplesmente removeu a pedra, e quando esta cai,
O Rei Jesus está lá, de pé, só esperando alguém abrir a porta, como um arauto faz ao anunciar a chegada do Rei. Cristo foi crucificado, morto e sepultado, mas a morte não o pôde conter. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Lucas 24, no versos 5 e 6, também lá está a pergunta do anjo para as mulheres: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. O túmulo estava vazio, e ao receber essa notícia, as mulheres ficaram atemorizadas com a notícia de que Jesus estava vivo. Não que elas não acreditassem na notícia, mas elas estavam perplexas com o fato. Mateus 28, no verso 8, também diz que elas ficaram tomadas de medo e de grande alegria. Ao receber a notícia, elas mesclaram alegria e espanto. As mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. As narrativas também relatam que elas tiveram a tarefa de levar a notícia aos discípulos sobre sua ressurreição. O fato das mulheres serem escolhidas como as primeiras testemunhas é muito significativo, pois tanto a lei judaica como a romana minimizavam o testemunho delas. No entanto, Jesus atua contra a cultura, revelando-se a elas e dizendo-lhes que levem sua mensagem aos discípulos. Esse é um detalhe muito importante das Escrituras e também algo que certamente os autores não inventaram, porque naquela época não era costume das mulheres terem o seu testemunho valorizado, ou seja, não era atraente para a cultura daquela época colocar que as mulheres foram as testemunhas da ressurreição. Agora, isso também nos indica algo muito importante, porque Jesus ele age contra a cultura e, ao mesmo tempo, ele coloca as mulheres dentro da missão de Jesus. Ou seja, essa missão que nós temos de anunciar a ressurreição não é apenas só dos homens, mas também das mulheres. Todos nós estamos em missão para anunciar a ressurreição de Jesus. Então aqui Jesus traz importância para as mulheres, não só a importância que elas tiveram no seu ministério, mas também a importância para a missão da igreja ao longo da história. Há muitos elementos históricos que tratam a respeito da ressurreição de Jesus. Certamente aqui eu não consegui listar todas elas, porque há muitos elementos históricos, muitas discussões históricas, desde a igreja primitiva até os tempos atuais, a respeito da ressurreição de Jesus, mas eu quero mostrar para você, talvez algumas das mais relevantes que possam trazer para nós a reflexão da importância do milagre de Jesus para a fé cristã. A primeira é que a Bíblia apresenta 10 casos de ressurreição, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A diferença é que Jesus ressuscitou e continua vivo, diferente dos outros casos de ressurreição. Temos também o fato de que Jesus morreu na tarde de sexta-feira. Houve terremoto em Jerusalém e as rochas se partiram. Então, túmulos fora da cidade se abriram e corpos de pessoas santas voltaram à vida. Isso está registrado em Mateus 27, lá no verso 51 a 53, dizendo: fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos dormiam e ressuscitaram. Essas pessoas ressurretas andaram pela cidade de Jerusalém, entraram adentro da cidade e foram vistas por muitas pessoas. Agora, o fato muito importante, porque isso diz para nós também a respeito de uma esperança escatológica. Estudos dizem que essas pessoas não permaneceram ali, elas foram levadas à presença do Senhor. Este fato é muito importante, pois ela é a promessa de que todos nós ressuscitaremos na ocasião da volta de Jesus. Aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador não estão mais sob o poder da morte,
pois essa foi vencida por Cristo na cruz. Então aqui nós temos uma promessa escatológica. E como eu disse, estudos indicam que elas não permaneceram aqui, mas foram levadas à presença do Senhor logo em seguida. Ainda na cruz, no Evangelho de João, no capítulo 19, diz que Jesus foi ferido com uma lança ao seu lado e expeliu sangue e água. Isto é, uma evidência e um sinal de sua morte. Diz lá, lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Eles verão aquele a quem transpassaram. Isso nos diz muito a respeito da evidência da morte de Jesus. Estudos indicam também que o coração de Jesus explodiu, por isso saiu sangue e água. Então, isso indica o fato de que Jesus realmente morreu. Ele não desmaiou, ele não dormiu, mas ele de fato morreu, eliminando qualquer teoria a respeito de que Jesus teria apenas desmaiado na cruz e no fervor do túmulo. Ou seja, nenhum desses fatos de que Jesus não teria morrido se sustentam. Aqui está a evidência de que Jesus realmente morreu na cruz. O Novo Testamento também, os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas escritas, as epístolas, o Apocalipse testificam a respeito da ressurreição de Jesus. O Novo Testamento é o testemunho da ressurreição de Cristo. Nós vemos isso nos evangelhos, onde Jesus se referiu várias vezes à nossa ressurreição, mas também um abundante testemunho a respeito da ressurreição de Cristo. O livro de Atos é um relato a respeito da proclamação dos apóstolos a respeito da ressurreição de Jesus. As epístolas também dependem inteiramente do fato de que Jesus Cristo ressuscitou, ele é o nosso Salvador vivo, que reina, está sentado à direita de Deus e é exaltado e adorado pela igreja. E este é o Cristo que vem um dia nos buscar. Apocalipse também revela o Cristo ressurreto, reinando no céu e anunciando a sua volta para reinar com a sua igreja. A primeira tentativa de negar a ressurreição de Jesus foi também registrada na Bíblia. Lá em Mateus 28:11, após os soldados perceberem que estava acontecendo e tomados de medo, com medo de serem punidos pelas autoridades, pois o corpo de Jesus não estava ali, procurou os sacerdotes e contou tudo o que estava acontecendo. Os sacerdotes, então, reuniram-se com seus conselhos e subornaram esses guardas para contar a versão de que o corpo de Jesus havia sido roubado. Justamente aqueles que deveriam se arrepender de seus erros, tentam, diante das evidências dos fatos, ocultar a verdade mediante a suborno. Mas nós temos o fato do túmulo vazio. O Evangelho de Mateus registra que um anjo removeu a pedra, e estudiosos também indicam que essa pedra pesava por volta de 2 toneladas, ou seja, impossível de ser removida por uma ou duas pessoas. Precisaria de um grupo de pessoas para remover esta pedra. E o fato do anjo removê-la e depois assentar-se sobre ela indica a natureza sobrenatural da ressurreição. Agora, o túmulo vazio indica 3 teorias. A primeira teoria é que os discípulos levaram o corpo de Jesus. Ora, esse fato é difícil de sustentar, porque as próprias escrituras dizem que os discípulos foram tomados de medo e fugiram, se esconderam. Ou seja, eles não iam entrar em guerra com os soldados romanos para roubar o corpo de Jesus. Eles estavam tomados de medo. Os inimigos de Jesus levaram o corpo, esta é a segunda teoria. Também não se sustenta, porque logo após os discípulos começarem a proclamação da ressurreição de Jesus, certamente o corpo de Jesus apareceria e colocaria fim à pregação apostólica. E o terceiro fato, que é o mais evidente, é que Jesus, de fato,
ressuscitou. Porque se o rapto do corpo de Jesus tivesse ocorrido quando os discípulos proclamassem a ressurreição, o corpo morto de Cristo colocaria fim à pregação apostólica e ao fim da igreja de Cristo. Entretanto, tentaram calá-los, pois não havia argumentos para o túmulo vazio. As Escrituras também registram as aparições de Jesus. Lá no livro de Atos, Cristo ressurreto apareceu durante 40 dias a várias pessoas em ocasiões diferentes. O apóstolo Paulo também fez um sumário das aparições de Jesus lá em 1 Coríntios, onde primeiro ele apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E depois foi visto também por mim, pelo apóstolo Paulo. Após a confirmação da ressurreição de Jesus, também nós percebemos a transformação dos discípulos. Ou seja, após a confirmação de que Jesus realmente estava vivo e ressurreto, Pedro e João dão um testemunho corajoso a respeito de sua ressurreição diante das autoridades judaicas. Ora, isso só pode acontecer e ser explicado se a presença confortadora e transformadora de Cristo estivessem com eles. E esta é uma promessa de Cristo quando nós também anunciamos a sua ressurreição. Ele disse lá em Mateus 28, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que quando nós anunciamos a Cristo, Cristo está conosco, anunciando a sua ressurreição. Quando nós falamos da parte de Jesus, nós temos Cristo conosco, nos transformando para que sejamos capacitados por Ele para anunciar a sua salvação. Nós temos também a pregação apostólica. A ressurreição é o clímax da pregação dos apóstolos. Sem a ressurreição, não haveria fé e nem esperança. Temos também relato de conversões. Ao longo dos séculos, milhares, milhões de pessoas se converteram à fé cristã e ao relato de que Jesus estava vivo, mas as Escrituras também testificam isso lá em Atos 6, dizendo que se multiplicava o número dos apóstolos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nós temos também o relato da conversão de Paulo em Atos 9, ou seja, o maior perseguidor da igreja na época se torna o maior pregador do evangelho, o maior missionário do evangelho, o maior missionário da igreja. Ou seja, talvez ele seja ali da igreja primitiva até os dias atuais, o maior pregador que já existiu nessa terra. Então, o maior perseguidor da igreja se torna o maior missionário que já existiu. Temos também um fundamento da fé cristã, porque a igreja cristã só pode ser explicada e compreendida à luz da ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, vã se torna a nossa fé. Nós também temos documentos históricos, o Credo dos Apóstolos, onde afirma: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Os símbolos de fé, os credos e as confissões é um meio de reconhecimento entre os cristãos e dos cristãos para sustentar a verdade bíblica. Os credos e confissões e símbolos de fé são a nossa resposta às verdades contidas na Bíblia. E esses documentos históricos da igreja, todos eles também afirmam que Cristo de fato ressuscitou. George Eldon Ladd, na Teologia do Novo Testamento, ele afirma que não foi a esperança da continuidade da vida além do túmulo, uma confiança na supremacia de Deus sobre a morte, ou a convicção da imortalidade do espírito humano,
que deu origem à igreja e à mensagem a ser proclamada. Foi a crença em um evento acontecido no tempo e no espaço. Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos. Fé na ressurreição de Jesus é um fato histórico inevitável. Sem essa evidência, não haveria igreja. Pannenberg também, um historiador e grande teólogo, ele diz que a história é o horizonte mais abrangente da teologia cristã. Todas as perguntas e respostas da teologia somente têm sentido nos padrões da história de que Deus vive com a humanidade e por intermédio dela, com toda a criação. História esta que aponta para um futuro oculto para o mundo, mas que já foi revelado em Cristo Jesus. Os fatos históricos e os relatos das Escrituras nos fazem ter, então, duas perguntas que nós temos que responder. A primeira é: qual é a importância teológica da ressurreição de Jesus? E a segunda é: por que Jesus ressuscitou e venceu a morte? Eu vou tentar responder essa questão com 5 proposições. A primeira é que Jesus ressuscitou para provar a sua divindade. A proclamação da ressurreição de Jesus aponta para a sua divindade. Ou seja, ao ressuscitar, Jesus prova quem ele verdadeiramente é. Ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. 100% homem, 100% Deus. Ou seja, ele afirma claramente de que a morte não pode deter o autor da vida. 1 Timóteo 6, no verso 13, ele diz que perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Jesus Cristo. E no verso 15 ele diz: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser reveladas pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Atos 2 também afirma isso lá no verso 24, de que Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. João 11, o próprio Jesus disse, João 11, 25, que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A ressurreição demonstra um poder de Jesus que nenhum outro na história teve. Poder para entregar a sua vida e poder de retomá-la. E Cristo ressuscitou por seu próprio poder. João 10, próprio Jesus também afirma que ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. O único que a morte não pôde matar é Jesus. Ele é a vida e a vida estava nele. João 1, um dos textos mais bonitos para falar a respeito da natureza de Jesus, uma abertura esplêndida que João faz no primeiro capítulo, lá no verso 4 e no verso 5 ele diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A ressurreição de Cristo, ela é um fato inigualável para a fé cristã. Ela define e sustenta a esperança cristã. Agora, nenhum outro líder na história morreu em favor dos seus seguidores. Nenhum outro líder na história morreu para salvar os seus seguidores. Ou seja, todos os outros líderes de todas as religiões, grandes reis, imperadores e ditadores do século XX, todos esses morreram e estão mortos. Mas Cristo ressuscitou, está vivo. O único que teve poder para vencer a morte foi Jesus. A segunda coisa, o segundo fato que nos responde a essa questão é de que Cristo ressuscitou para cumprir as Escrituras. A ressurreição de Jesus torna-se o cumprimento das suas próprias promessas de que ele ressuscitaria. Mateus 28, 6, o próprio anjo diz, ao anunciar a ressurreição, como tinha dito. Lucas 24, 6,
também está lá, lembrai-vos de como vos preveniu. O apóstolo Paulo também escreve reafirmando isso, dizendo no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 3, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E também diz que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lucas 24, 44 e 46, o encontro já de Jesus ressurreto com os seus seguidores a caminho de Emaús, ele mesmo disse que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus é uma parte essencial e integral para a nossa fé e para a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Mateus, ao longo da sua narrativa, ele se utiliza de muitos textos do Antigo Testamento para testificar de que Jesus, a vida e sua vida, era o cumprimento da Escritura. Em Gênesis 3, 15, nós temos o que nós chamamos de proto-evangelho, a primeira promessa da vinda de Jesus, onde o próprio Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando Cristo ressuscita, ele cumpre as Escrituras. A Bíblia nos revela a integralidade do Evangelho, do início ao fim. Por isso, nós precisamos dela para compreender todo o plano de Deus para nós. Isso nos leva a um fato que ocorreu logo quando as mulheres chegaram ao túmulo. Veja, elas tiveram a intenção de ir lá para ungir, limpar o cadáver de Jesus, só que elas cometeram um erro e de forma suave foi repreendida por causa disso. Lucas 24, elas ouviram a pergunta: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? O anjo então traz a elas a lembrança das instruções e das promessas que o próprio Jesus ensinou para elas, de que ele seria entregue nas mãos de homens, pecadores. Ele seria crucificado e ele ressuscitaria ao terceiro dia. A terceira coisa é que Cristo ressuscitou para destruir o poder do pecado, do diabo e da morte. Colossenses 2, no verso 13 a 15, diz: vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que esse texto nos ensina? Que Cristo pagou a nossa dívida e o preço do pagamento era a morte. Cristo pagou o preço por nós, morrendo em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar e pagou este preço que era para nós. Então a dívida foi paga por Cristo. Ao fazer isso, Cristo perdoou os nossos pecados. E ao perdoar os nossos pecados, ele também destrói o poder de Satanás. Ele retira toda a autoridade de Satanás. Satanás não tem mais autoridade sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Ele não tem mais autoridade sobre nós. E ele fez ainda mais, expôs ao desprezo. O nosso pecado foi cravado na cruz. O poder da morte foi cravado na cruz. E ali, quando Cristo ressuscitou, ele retirou toda a autoridade de Satanás, porque a morte não pôde vencê-la. E ele expôs isso para o mundo, de que Cristo venceu a morte,
de que os nossos pecados foram perdoados e que ele não tem mais autoridade sobre nós. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao ressurgir dos mortos, Cristo então se torna as primícias daqueles que dormiram. Nós somos ressuscitados com Cristo. Cristo é o primeiro e nós seremos depois de Cristo ressuscitados com Ele. Cristo se torna então a nossa vida. Passamos a viver sob o seu reinado. Nós não estamos mais sob o reinado deste mundo. Nós estamos agora debaixo do governo, da autoridade, do reino de Deus. A ressurreição de Cristo, ela concentra toda a totalidade de Jesus em um único evento. A ressurreição de Cristo significa a declaração do Pai, por meio de Jesus, de que o último inimigo foi vencido e a pena foi cumprida. Por meio de Jesus, nós não estamos mais sob a tirania da morte. Para os seguidores de Jesus, a cruz pode ter parecido o triunfo da morte e do mal e da impiedade, porém, a desesperança dá lugar à esperança. A resposta de Deus é a ressurreição de Jesus. Cristo venceu a morte, que já não tem mais a última palavra. Cristo morreu pelo pecado de todos e para o pecado. Mas a morte não tem mais direito algum. O direito está sobre Cristo e sobre o seu povo. Quando olhamos então para o túmulo vazio, nós olhamos para o triunfo da justiça. Chegamos aqui no quarto motivo pelo qual Cristo ressuscitou, onde ele ressuscitou para produzir nossa salvação ou nossa justificação. Romanos 4:23-25 diz que, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então aqui nós vemos que Cristo foi pregado na cruz, e isso a teologia chama de dois eventos. O primeiro é de substituição. Cristo morreu em nosso lugar, ele substituiu-nos num lugar que era para ser nosso, mas Cristo tomou o nosso lugar. A segunda é a imputação. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. A culpa que era minha e que era sua, Jesus foi colocado sobre Jesus. Ou seja, aqui nós vemos a substituição e a imputação. Onde Cristo morreu a nossa morte, ele tornou-se pecado por nós, e todos os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa morte, foi colocado sobre os ombros de Jesus. A ressurreição de Cristo, ela segura a nossa justificação. Em apenas uma passagem, Paulo associa explicitamente a ressurreição de Cristo com a nossa justificação, ou o nosso recebimento da declaração de que nós não temos mais culpa alguma. Ele diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a ressurreição de Cristo é a prova final de que ele havia obtido a nossa justificação. Justificação é a declaração de Deus de que nenhuma condenação pesam mais sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Romanos 8:1-2 diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Louis Berkhof, muito conhecido pelos presbiterianos, diz que com sua obra expiatória, Cristo satisfez todas as exigências da lei pelo seu povo. Na ressurreição de Cristo dentre os mortos, o Pai declarou publicamente que todas as condições da lei foram preenchidas para todos os eleitos, e com isso eles foram justificados.
O quinto motivo é que Cristo ressuscitou para garantir a nossa ressurreição física e a herança futura. Romanos 8:11 diz que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, a ressurreição de Cristo assegura que nós vamos receber corpos igualmente ressurretos e perfeitos. O Novo Testamento associa várias vezes ressurreição de Jesus com a nossa ressurreição corpórea final. Ou seja, ele trata aqui de uma questão escatológica. 1 Coríntios 6,14 diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 2 Coríntios 4,14 diz: aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, a discussão mais completa da associação da ressurreição de Cristo e a nossa própria, ela está lá em 1 Coríntios 15:20, que diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Com a ressurreição de Jesus, nós somos ressuscitados com Cristo, que nos faz assentar nos lugares celestiais. Por causa da ressurreição de Jesus, Cristo se torna a nossa vida e então nós viveremos para Ele e vivendo sob o reinado de Cristo Jesus. O crente faz então parte de uma nova criação, mediante ao seu renascimento por causa da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Em seu próprio corpo espiritual, o cristão portará a imagem do homem celestial. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos dizer aos que estão em Cristo que a morte não é o fim da história. A morte não é o fim para aqueles que creem em Cristo Jesus. Por isso que a palavra diz que preciosa para o Senhor é a morte dos santos. Aqueles que creram em Cristo, embora tenham dormido, eles dormiram em Cristo Jesus. Quando olhamos para alguém que acabou de falecer e que viveu sua vida na presença de Cristo, nós temos essa esperança de que eles estão em Cristo Jesus. Os que estão unidos com Cristo ressurreto não pereceram, mas foram levados à presença de Cristo. Embora a morte tenha entrado no mundo pelo primeiro Adão, no segundo Adão, que é Jesus Cristo, todos serão vivificados. 1 Coríntios 15:22 diz: assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. A ressurreição é o começo de uma nova criação. Quando se considera que todos os seres humanos redimidos vão habitar em novos céus e uma nova terra, estes serão ressuscitados para viver eternamente como novas criaturas e participando deste novo cosmos, na presença do Senhor. Todos os que estão em Cristo são participantes desta nova criação. É uma identificação que começa aqui, no presente, e fisicamente na era vindoura. J.K. Bill, ele diz que a vida de Jesus, suas provações, sua morte pelos pecadores e principalmente sua ressurreição pelo Espírito deram início ao cumprimento do reino escatológico, já e ainda não, da nova criação, que é concedido pela graça por meio da fé, resultando em uma comissão universal para que os fiéis promovam esse reino de nova criação, bem como juízo para os descrentes. Tudo isso para a glória de Deus, Trino e Uno. O fato de Cristo ter ressurgido dos mortos e de que nós também seremos ressuscitados com Ele, isso nos leva a nos firmar na obra do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 15, diz em 1 Coríntios, para sermos firmes e inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Tudo que nós fazemos para que as pessoas venham conhecer a Cristo,
para trazer as pessoas para o reino, edificá-las em Cristo, tem um significado eterno. Todos nós seremos levantados no dia em que Cristo voltar e nós viveremos com Ele. Então, cada pessoa salva, cada pessoa que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e tudo aquilo que nós fazemos para que o reino de Deus na terra seja expandido e para que mais pessoas venham a conhecer Jesus como seu Senhor, saindo do reino das trevas para o reino da luz, tem um significado eterno, porque todos eles serão levantados no dia em que Cristo voltar e viveremos com Cristo. Pensar na ressurreição é nos concentrar em sua salvação, mas também na recompensa celestial futura, como nosso alvo, onde todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, todas as nossas lágrimas, todas as nossas enfermidades aqui na terra cessarão. Todos os nossos problemas desta vida vão cessar. Esta é a esperança que firma as nossas expectativas nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Colossenses 3, de 1 a 4, o apóstolo Paulo escreve: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A nossa fé com Cristo ressurreto nos leva a deixar-nos de nos submeter ao pecado que não nos domina mais. Quando nós confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, quando nós cremos num Cristo que morreu e ressuscitou, nós não estamos mais sob o poder do pecado. Nós andamos em novidade de vida. A fé no Cristo ressurreto também nos direciona para a adoração e para a missão. Mateus 28, 7 diz: dizei aos discípulos que ele ressuscitou. Ou seja, vá, anuncie a mensagem, Jesus está vivo. Esta é a proclamação que se tornou a proclamação dos apóstolos e também é a nossa proclamação hoje de que Jesus venceu a morte e está vivo, reinando e adorado pela igreja que um dia vai voltar para nos buscar e reinar com a sua igreja. Mateus 28 também diz que elas se aproximaram de Jesus ressurreto, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Este é o Cristo que nós adoramos. Ao sabermos que Cristo ressuscitou e está vivo, nos deve levar a uma vida de adoração. É por isso que nós todos os domingos nos reunimos para adorar um Jesus que está vivo e assim todos os dias da nossa vida. A ressurreição, e aqui vem muito claro a ação de Jesus, onde a ressurreição é obra realizada por toda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por mais que essa obra seja atribuída mais ao Filho, a Jesus, que também é apontada como obra realizada pelo Espírito Santo. O próprio texto também diz que ele ressuscitou, mas o ressuscitou aqui dá o sentido no original de foi ressuscitado. Este verbo ele está no passivo, que quer dizer que ele foi despertado do sono da morte, foi chamado de volta da morte para a vida. Então, Jesus havia ressuscitado, e embora este verbo esteja na voz passiva, o que significa que Jesus também não ressuscitou só por seu próprio poder, mas que ele foi ressuscitado por alguém. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo sob a autoridade do Pai. Na ressurreição, Cristo venceu a morte, derrotando o grande e último inimigo que assusta a todos nós, pecado, principados e potestades e a morte. Cristo renovou a nossa esperança, fazendo com que as nossas dores e sofrimentos deste mundo sejam incomparáveis com a alegria que encontraremos com Ele na eternidade. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Deus ressuscitou
não apenas para chamá-lo Jesus para si, ou para vindicá-lo para ele, mas também para torná-lo primogênito de muitos irmãos. Romanos 8:29 diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi ressuscitado com Deus, com a promessa de que, se nós crermos nele, todos nós seremos ressuscitados. A ressurreição restaurou a nossa comunhão com Deus. A ressurreição, ela nos reconciliou com Deus. O nosso relacionamento com Deus foi restaurado. E agora, como diz Romanos 8, 38 e 39, diz que, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa mais do amor de Deus. Não há nada que pode nos separar do nosso relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. Carlos Mestre, um biblista, ele diz que a nossa fé não é baseada em um túmulo vazio. Poderia haver 1000 razões para o túmulo estar vazio. E a maioria delas nada tem a ver com a ressurreição ou qualquer fator sobrenatural. Nossa fé é baseada nas aparições de Jesus após a ressurreição, no testemunho de centenas de pessoas que viram em seu estado ressurreto. O túmulo vazio é um símbolo poderoso e significativo da vitória de Jesus sobre a sepultura, mas só recebe este poder e significado porque Cristo foi visto vivo. Eu quero concluir dizendo que na ressurreição uma nova esperança renasceu. Uma nova força entrou na vida daqueles que se renderam a Cristo. Aqueles que se renderam a um Cristo que morreu e ressuscitou. É a força de Deus que tira a vida da morte e nos liga à pessoa viva de Jesus Cristo. Uma força mais forte do que aquilo que poderia matar a esperança dos homens. Embora nós ainda batalhemos contra o pecado nesta vida, embora nós ainda batalhemos para vencer os nossos pecados, a guerra já está vencida por causa de Jesus. Então, a ressurreição de Cristo, ela é a boa nova fundamental para a fé cristã e para a missão da igreja. Sem ela não há cristianismo, sem ela não há fundamento para a igreja. A nossa fé se torna vã. A proclamação da vitória de Cristo sobre a morte nos dá a garantia de que todos nós compartilharemos desta ressurreição. Então, as boas novas do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, é que ele foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia e apareceu aos discípulos, subiu aos céus e está sentado à direita do Deus Pai e um dia retornará para buscar a sua igreja, para estabelecer o seu reino e reinar conosco na terra. Jesus está vivo e nós estamos vivos nele. Crer na ressurreição é crer que Jesus está vivo e que nele Deus realizou a sua boa vontade para com o seu povo. Crer na ressurreição é a eterna aliança de Deus com os seus filhos. É o selo da nossa salvação. É a esperança que antecipa o futuro. É a certeza de que nós viveremos eternamente com ele. E eu quero terminar dizendo que a salvação em Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, deve ser celebrada pelo povo de Deus. Uma verdade que deve ser vivida e compartilhada através da comunhão dos santos, do partir do pão e da proclamação de que Jesus venceu a morte e está vivo.
Esta é a mensagem que o mundo precisa. Esta é a âncora da nossa esperança. Amados, nós temos muitos outros detalhes que poderiam ser tratados aqui a respeito da ressurreição de Jesus. Certamente este tempo longo que nós tivemos aqui são insuficientes para tratar tudo aquilo que envolve a ressurreição de Jesus. Mas eu espero ter contribuído com uma síntese para que você possa ser fortalecido na fé em Cristo Jesus que está vivo, para que a sua esperança seja renovada e para que nós possamos ter o compromisso de anunciar este Cristo que morreu, ressuscitou e está vivo e reinando, que é adorado e exaltado pela igreja e é anunciado até o fim, até a volta de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia entrou na história, revelou-se a nós, deixou, ó Pai, ensinamentos para a nossa vida, mas foi até a cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, para que o seu sangue lavasse a nossa vida, para que fôssemos redimidos, ó Pai, e ressuscitou para que a sua glória fosse resplandecente para todos aqueles que creem no Senhor. Também, ó Pai, nós agradecemos porque neste seu ato de amor, o nosso relacionamento foi restaurado. Nós podemos, ó Pai, agora desfrutar de um pleno relacionamento com o Senhor. E nós temos neste fato, que é o mais importante da história, este fato renova a nossa esperança, renova a nossa fé e nos faz olhar para além da história, para a eternidade, para o dia que nós estaremos na tua doce presença. Que essa seja a verdade, Senhor, vivida e compartilhada pela sua igreja, proclamada para aqueles que precisam ouvir das boas novas, e que a esperança do Senhor seja proclamada a todos para saber que o Senhor está vivo e que o Senhor reina. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e que você possa crer nesta verdade. Eu quero já te convidar também para estar domingo que vem conectados conosco para a próxima aula da EBAC, onde nós teremos mais um módulo a respeito das parábolas de Jesus. Vai ser mais um tempo de aprendizado e eu quero convidar você a participar conosco. Deus te abençoe e até mais, querendo Deus, em nome de Jesus.